Ao longo dos últimos anos, o homem fez diversas descobertas notáveis e extraordinárias, acompanhada, é claro, de uma câmera. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 coisas mais misteriosas capturadas por câmeras. Grandes círculos. O passado ainda guarda milhares de segredos que a humanidade tenta desvendar. Você já deve ter ouvido falar de círculos de pedras como em Stonehenge, não é mesmo? Algo semelhante existe em lugares como a Austrália e até no Acre. Menos famosos são chamados Grandes Círculos da Jordânia, que apenas há pouco tempo começaram a ser estudados. Os círculos possuem paredes baixas, feitas de pedras e medem entre 220 e 455 metros de diâmetro. Originalmente, essas estruturas não possuíam qualquer forma de entrada, ou seja, os círculos eram fechados. Com o passar do tempo, entretanto, algumas partes das paredes desmoronaram, mas ainda é possível notar a sua formação. Acredita-se que eles tenham no mínimo 2.000 anos de idade, já que estradas do período do Império Romano cortam algumas das estruturas. Só que essa datação pode ser muito mais antiga, com os pesquisadores ainda trabalhando em sua origem e finalidade. Hexágono em Saturno. Desde os anos 1980, quando as duas sondas Voyager foram lançadas com o objetivo de estudar Júpiter e Saturno, os cientistas sabem da existência do hexágono. Ao se aproximarem de Saturno, ambas as espaçonaves registraram tanta informação que dados obtidos entre os anos de 1980 e 1981 só foram analisados em 1988, quando perceberam a existência de algo diferente. Por mais que a curiosa formação estivesse lá no mínimo há 38 anos, o lançamento de sondas é um processo demorado e caro, e por isso, apenas em 2004, quando a sonda Cassini alcançou seus objetivos, os cientistas confirmaram a existência da estrutura e receberam uma quantidade considerável de dados para análise. Além do formato, o tamanho do hexágono é algo incrível. Com 32.000 quilômetros de largura, seria possível posicionar 2 terras dentro dele, e ainda sobraria espaço entre elas. A única certeza é de que existe uma tempestade no centro. Por outro lado, não há muitas dicas sobre o motivo de a estrutura possuir lados quase retos, ao contrário do que acontece com fenômenos interessantes aqui na Terra. Uma das possibilidades levantadas é de que o formato seja resultado do contato que ocorreu entre 2 corpos fluidos que, ao girarem em velocidades diferentes, deram origem ao que é visualizado. Outra explicação seria por direção e velocidade das correntes de ar, mas até agora os pesquisadores não chegaram a nenhuma conclusão. Deserto de Gobi. A internet está repleta de mistérios e o Google Maps é responsável pela criação de muitos deles. Há alguns anos, por exemplo, um usuário da rede social Reddit publicou uma misteriosa imagem com várias figuras estranhas em meio ao deserto chinês, não demorando para que as pessoas aproveitassem o enigma para viajar nas mais diferentes teorias da conspiração. E por conta da distância, não é possível dizer com exatidão o material usado para fazer com que as estranhas faixas sejam vistas por satélites. Rumores cogitam possibilidades desde areia até placas metálicas de uma possível base de pesquisa militar, embora nada tenha sido comprovado até agora. Além disso, a pintura, digamos assim, fez com que vários outros usuários procurassem marcas semelhantes no Google Maps, dando origem a uma galeria de figuras aparentemente sem sentido e unidades secretas no meio do nada. Um prato cheio para quem gosta de elaborar teorias. As hipóteses mais citadas envolvem sinais de alienígenas e réplicas da Área 51. Pentagrama. Esta imagem é um gigantesco pentagrama e foi encontrada em uma região remota do Cazaquistão, nas estepes da Ásia Central. O curioso desenho do círculo com a estrela de 5 pontas dentro está gravado na superfície do solo do local e gerou muitas especulações nos últimos dias, podendo ser visto do Google Earth. Entretanto, uma arqueóloga revelou qual é a fonte da misteriosa estrutura. O imenso pentagrama, medindo 366 metros de diâmetro, está localizado na margem sul do Lago Tobol, e quase não há outros sinais de ocupação humana na área, sendo que a cidade mais próxima é Lysakovsk, que fica a cerca de 20 quilômetros dali. Pirâmides chinesas. As pirâmides chinesas não são tão majestosas como as egípcias ou as maias, mas nem por isso deixam de ser fascinantes. Afinal, o espetacular exército de terracota, também conhecido como Guerreiros de Xi'an, foi encontrado sob uma dessas estruturas guardando o túmulo do Imperador Qin. Mas, além de guardar imperadores e tesouros, as tais pirâmides também guardavam alguns mistérios. Os cientistas já sabiam que as construções da China, assim como as do Egito, foram erguidas de forma a ficarem alinhadas com os pontos cardeais, isto é,
norte, sul, leste e oeste. Contudo, enquanto algumas das pirâmides se encontravam quase que perfeitamente ordenadas com respeito ao Polo Norte, outras tinham um ligeiro desvio, e ninguém tinha conseguido entender o motivo dessa anomalia até agora. Por muito tempo, a suspeita era de que os construtores chineses simplesmente tinham cometido algum erro de cálculo. No entanto, o estranho é que as pirâmides desalinhadas apresentam um desvio semelhante de quase 14 graus, e isso sim era algo notável. Fato que chamou a atenção do astrônomo italiano Giulio Magli, que parece ter descoberto o motivo de as estruturas apresentarem essa discrepância. De acordo com o pesquisador, enquanto os arquitetos chineses construíram algumas das pirâmides alinhadas com o Polo Norte, as que apresentam desvio não estão tortas assim, mas foram erguidas de forma a ficarem apontadas para a estrela polar, cujo posicionamento hoje coincide com o eixo de projeção do nosso planeta, e é a estrela mais próxima ao Polo Norte. Mas e você, hein? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Deixe pra gente a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.